Olá, vamos a mais uma aula da disciplina Introdução à História. Hoje iniciamos o último segmento, que, como vocês lembram, responde à pergunta: como ensinar história? Ou, mais especificamente, dois meios, ou dois métodos, ou duas formas de ensinar a história. Nesta aula falarei, portanto, da aula expositiva. Os objetivos desta aula é que o telealuno, ao final dela, seja capaz de conceituar a aula expositiva, identificar os seus componentes, os seus meios e finalidades. Comecemos pelo conceito de aula expositiva. Um dos meios, ou uma das formas, uma das didáticas, é usado no ensino de história e de outras disciplinas de forma mais universal. Ela muitas vezes é criticada como tradicional e ultrapassada, mas continua sendo o método costumeiro de ensinar ou transmitir história. Aqui cabe uma pequena digressão, uma certa defesa da aula expositiva, né? Porque há muitos pedagogos e muitos metodólogos do ensino da história. Em suma, entre muitas pessoas da educação, uma estigmatização da aula expositiva, taxada de tradicional, logo merecedora de abandono. A aula expositiva virou algo como que pejorativo, né? Com a peixe de tradicional. Aqui acho que há um equívoco, porque acho que no ensino, como em outras coisas, o que se deve perguntar não é pela novidade ou antiguidade do método, mas o que se deve perguntar é pela sua eficácia. Não importa se é novo ou se é moderno, se é eficaz. No caso, se ajuda a desenvolver nos alunos, no público discente, as competências e habilidades prescritas para a disciplina Introdução à História. Então, ao invés de se perguntar, creio eu, antes de fazer a pergunta, é inovador, não é inovador? Acho que a pergunta correta diante de qualquer método é eficaz? No sentido de realizar as competências e habilidades próprias da nossa disciplina? Feita essa digressão, vejamos o que é que um dicionário, né, da língua portuguesa, no caso o AUAS, apresenta como sendo aula. Inclusive tomar aula como sinônimo de aula expositiva, que diz assim, abre aspas, exposição sobre determinada área do conhecimento, feita por professor e dirigida a um ou mais alunos, geralmente em estabelecimento de ensino. Acho que nós temos aqui os elementos principais. Analisemos essa definição oferecida pelo dicionarista e seus assessores. Eu acho que nós temos aqui alguns elementos essenciais da aula ou da aula expositiva. O meio, uma exposição, auxiliado ou não por meio audiovisuais, né? Nós temos uma exposição. Nós temos um emissor, no caso o professor, o docente, um objeto, que é um tópico de conhecimento, no caso um assunto de história, e um destinatário, um ou mais alunos. São estes os componentes constituintes de uma aula expositiva. Vale dizer, ainda sobre a aula expositiva, apresentados esses elementos, que
que a aula expositiva no Brasil é utilizada em todos os níveis do ensino. Dão-se aulas expositivas no nível fundamental até o superior. Esta é a forma, é uma espécie do pão cotidiano no ofício de ensinar, inclusive história. Volto a dizer, embora detratada, ela é muito utilizada, inclusive no ensino superior. Apresentado uma noção, um conceito, vejamos agora os componentes, né, tradicionais, né? Voltando a insistir que a palavra tradicional aqui sem nenhum sentido pejorativo, né? Tradicional porque vem de muito longe, nem por isso, a meu juízo, superado, ineficaz. Uma aula expositiva, como outras formas de explanação oral ou escrita, é composta ou dividida, via de regra, em 3 elementos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. É a famosa e tradicional divisão tripartite. O que seria a introdução? O que compõe uma introdução numa aula expositiva? Claro, inicialmente, a apresentação do tópico da aula, né, de que vai tratar a aula. Né. Contém o tópico a ser explanado, a ser exposto. Né. Outro componente extremamente importante, muito esquecido, né, inclusive no ensino superior, os objetivos a serem alcançados, ou para usar a linguagem mais contemporânea, as competências e habilidades que o aluno deve desenvolver, deve ser capacitado a partir daquela aula. Ou seja, ou os objetivos a serem alcançados, para usar uma terminologia mais antiga. Também seria importante a indicação de uma bibliografia básica, né, e de uma bibliografia complementar. A bibliografia básica é aquela que sustenta, né, o fundamento da aula, mas também uma bibliografia, né, para que o aluno ideal, talvez mais do que o real, possa, se interessar, aprofundar-se no assunto. Outro componente importante, eu não estou aqui apresentando na ordem necessariamente, outro componente importante numa aula expositiva, outro componente da introdução, é o que nós estamos falando, é o gancho ou a motivação. Isto é, um meio qualquer para chamar a atenção do aluno quanto à importância do tema que será focalizado. É fundamental, e isso na nossa disciplina é um assunto muito grave, é fundamental conquistar a atenção do aluno. Esse é um grande desafio no ensino de modo geral e na aula expositiva em particular. Fazer com que o aluno se ligue na aula, se me permite a gíria. É um desafio e tanto. Motivar os alunos para, por exemplo, se interessar pelo Egito Antigo. Não, se bem que o Egito Antigo tem um grande interesse quase que natural pelos faraós, pelas pirâmides, mas pense um assunto mais abstrato, mais distante, a dinastia da China. Como fazer com que o aluno contemporâneo se interesse por isso? Estou falando daqueles tópicos que constam dos conteúdos e do currículo e que são difíceis de ligar, de estabelecer um nexo com a contemporaneidade. O segundo componente, estamos falando dos componentes, né? Além da introdução, a apresentação dos objetivos, do conteúdo, dos objetivos, da motivação, etc., entramos no desenvolvimento, que é o miolo da aula, é a explanação propriamente dita do assunto ou tópico que foi anunciado no início da aula. Quais são os componentes
que constam no desenvolvimento da aula, no miolo de uma aula expositiva? O principal deles são os tópicos, ou seja, as subdivisões do assunto. Isto é muito importante. A mente precisa, para entender qualquer assunto, dividi-lo nas suas partes constituintes. Claro que o professor mais preguiçoso pode adotar as subdivisões ou a topicalização adotada pelo manual didático, mas nada impede que ele faça uma divisão do assunto ou uma topicalização, uma categorização em conformidade com seus intuitos. O importante é que os tópicos, que os tópicos sejam nomeados, tem um nome, e sequenciados. É necessário que o professor considere o melhor modo, como eu já disse, de topicalizar o assunto. Assim, para dar um exemplo, numa aula sobre a escravização ou sobre o escravismo, você poderia dividir assim: conceito de escravidão moderna, procedência dos escravos brasileiros, os trabalhos, os ofícios executados pelos escravos, e um último ponto, as reações dos escravos ou dos escravizados ao sistema, etc. Então o tema geral é escravidão, você repartiu para que o aluno possa ter uma visão, né? Primeiro é a operação analítica, né? Dividir um todo nas suas partes constituintes, para depois, num outro momento, chegar à chamada síntese. Além dos tópicos, insisto, nomeados e sequenciados, uma sequência mais lógica possível, o desenvolvimento da aula possui um outro elemento, né? Os recursos explanatórios. Esses recursos são quase infinitos. Os mais usuais são o exemplo, a analogia, a comparação, os gráficos, as imagens. Ou seja, não precisa a aula expositiva não estar congenitamente ligado a só fala, como as pessoas pensam. Ela pode ser auxiliada, ela pode ser enriquecida, né? Voltando ao exemplo da escravidão, o professor, ao explanar, ao expor esse tópico, pode se valer de qualquer um desses expedientes que eu acabei de enumerar, né? Exemplo, analogia, comparação, gráficos, imagens. No tópico sobre o escravismo, ele pode ilustrar o tópico sobre o escravo com uma pintura ou fotografia da época. Fazendo assim, o assunto ganha mais concretude ou vivacidade, chama a atenção do aluno. Em síntese, o miolo da aula expositiva comporta tópicos, sua explanação e exemplificação. A última parte de uma aula expositiva podemos chamar de conclusão. A conclusão, como a introdução, numa aula expositiva, num texto, numa conferência, né? Nós vamos falar de aula expositiva. A conclusão, como a introdução, é de extrema importância. Nela, o docente deve amarrar ou sintetizar. Digamos que no momento da introdução ele analisou, quer dizer, ele dividiu as coisas, né, e explicou. Agora ele precisa sintetizar o essencial do que foi exposto, fazer uma síntese do que foi dito. Alguns expedientes podem ser utilizados para finalizar uma aula expositiva. O resumo, ou a enumeração sintética dos tópicos, o ideograma, o mapa mental, o mapa de conteúdo, a nomenclatura varia, e o tradicional questionário oral ou escrito. Não há nenhuma lei proibindo o questionário, que por ser tradicional, por meio do resumo oral, o professor sintetiza a essência do que foi exposto.
Por meio do ideograma, o mapa de pensamento, o mestre visualiza o essencial do item explanado e, com o questionário, do mesmo modo, ele resgata os tópicos fundamentais do que foi exposto no desenvolvimento. Bem, falamos do conceito de aula expositiva, dos seus componentes, da sua divisão, dos seus momentos. Abordemos agora os meios, aquilo que eu chamei os meios da aula expositiva, ou os seus requisitos. Estou falando de requisitos assim, materiais, não requisitos intelectuais da parte do professor. Como qualquer outra forma de ensinar, a aula expositiva carece de alguns meios materiais. Os meios materiais. Eis alguns. Vou apresentar todos. Primeiro, o livro-texto é primordial. O professor deve utilizá-lo para ter uma visão do conjunto do tópico e porque será ele o texto acompanhado supostamente pelos alunos. Convém, no entanto, que o professor consulte não um único manual, estou falando das condições ideais, viu? Alguns manuais sobre o tema a ser exposto, para não se limitar a um enfoque ou uma divisão única. Talvez aquele outro manual divida o assunto de uma maneira mais propícia. Então, o ideal é ter o livro-texto e outro, livro-texto ou manuais, né? Um outro meio importante para realizar uma boa aula expositiva são as obras de referência. Nunca me canso de louvar a importância desses instrumentos. Infelizmente, no Brasil contemporâneo, houve uma onda de dicionários especializados, inclusive na área de história. Estou falando de dicionários, enciclopédias, que constitui um meio para o preparo de uma boa aula expositiva. Aqui convém pensar que eu estou falando do ensino anterior à universidade e mesmo na universidade. É preciso lembrar que no ensino anterior à universidade, no ensino chamado ensino básico, o licenciado em História precisa ser, aspas, um generalista que vai do Homo sapiens à pandemia da Covid-19. Portanto, ele tem que ser um generalista e não um especialista, como alguns teimam burramente insistir, em o que eu chamo de especialistas precoces. Pela seu destino no mundo do trabalho, insisto, o professor precisa ser um generalista. Precisa ter uma noção de conjunto, porque é sobre isso que ele vai versar. Então, falei primeiro do livro-texto, ou dos livros-texto, das obras de referência. O professor também, estou falando de condições ideais, poderá também se valer da literatura especializada. É um bom meio para a preparação de uma boa aula. Assim sendo, é conveniente que o professor consulte, no caso de história, a historiografia sobre o tópico que irá expor. Considerando a multiplicidade de temas que um docente do ensino básico deve abordar, ele se pode guiar nesta tarefa pelas chamadas bibliografias comentadas. Existe até uma revista especializada, o BIB, Boletim Informativo Bibliográfico, claro, no caso de Ciências Sociais. Como exemplo, eu cito os volumes, os guias, as bibliografias comentadas, presente, por exemplo, nos volumes de História Medieval, de História Moderna e Contemporânea, ambos de José Jobson Arruda, para dar um exemplo mais da minha época, não é? Mas certamente há outros manuais que mapeiam o universo bibliográfico, Isso quando o professor, em condições ideais, pode se dar ao luxo de consultar uma literatura especializada.
Um outro kit necessário para uma boa aula expositiva, além da voz, além da boa garganta, são os recursos audiovisuais, né? Que vai do quadro de escrever, do anacrônico quadro de escrever, embora a minha universidade ainda tenha quadro de giz, né? O data show, né? Estes meios e outros mais modernos. Estes meios ajudam a fixar o conteúdo explanado na aula. O quadro, por exemplo, pode ser utilizado para o professor escrever os tópicos do roteiro da aula. Outro meio material importante e enriquecedor da aula expositiva, as coleções de fontes de época, as reproduções de fontes históricas de época. Felizmente, no caso brasileiro, nós temos para o ensino de história do Brasil muitas, inúmeras coleções. A fonte de época pode funcionar como? Vou dedicar uma aula somente a essa estratégia, a próxima aula. Na aula expositiva, a fonte de época pode funcionar para ilustrar um tópico, né? Pondo o aluno em contato, vamos dizer, direto com o passado. Por exemplo, uma aula sobre o descobrimento, né, o fato histórico, o episódio, o evento, chame como vocês quiserem, uma aula sobre o descobrimento do Brasil, ou invasão, o professor pode ilustrar esta aula sobre a chegada de Cabral e seus marinheiros ao Brasil, lá em Porto Seguro, com a leitura de um pedaço, de um trecho da carta de Pério Vaz de Caminha. Então, como que você presentifica, né? Obviamente que não dá para fazer isso em todas as aulas, né? Mas alguns assuntos mais apimentados, mais interessantes, você pode, ou então aqueles menos interessantes, trazer alguma coisa que faça que o assunto se torne mais interessante. Uma aula sobre a abolição da escravidão pode ser enriquecida com a leitura da Lei Áurea, muito lacônica, né? Como vocês sabem, fica extinta a escravidão no Brasil e ser feliz. Ou, um documento muito interessante é a fala do trono da princesa Isabel, alguns dias antes da assinatura da Lei Áurea. Ela apresentando aos deputados, aos senadores, uma defesa de por que a abolição da escravatura. Essa coleção das falas do trono já estão publicadas faz tempo, né? E é um documento, né? Claro que alguns dirão que é a voz de cima, a voz do alto, mas eu acho que é também uma voz que precisa ser, né, prescrutada. É fundamental para este acesso e uso às fontes de época que o professor disponha de coleções de fontes de história do Brasil, de história geral do mundo, entendeu? Hoje, com a internet, isto está enormemente facilitado, sobretudo para aquele professor que sabe ler inglês, né, porque há uma parcela desses documentos em línguas estrangeiras, ok? Sobretudo no inglês. Cada tipo de aula tem as suas vantagens e desvantagens. Vamos falar aqui das finalidades ou das vantagens, né, a que uma aula expositiva se adequa. Uma aula expositiva mostra-se adequada para atingir algumas finalidades. Eis algumas. Alcançar um público amplo em um tempo exíguo e limitado. Você tem que ordinariamente a situação das aulas na universidade e no ensino básico, né? São turmas, como fazer trabalhos individuais, como alguns pedagogos propõem, né?
com 50, 60. Né? Uma outra utilidade, a aula expositiva também se mostra útil para fornecer painéis amplos. Então, antes de estudar a colonização, quer dizer, um painel geral, e para isso uma aula expositiva, né, em forma de painel. Outra finalidade é iniciar o alunado num tópico novo. Começando um assunto novo, aí oferece um tópico novo ou um tópico desconhecido. A aula expositiva também se mostra adequada para sintetizar uma gama de tópicos já vistos, uma espécie de amarração geral em assuntos já vistos em momentos anteriores, revisar conteúdos já vistos ou abordados. Estas são as vantagens ou as finalidades da aula expositiva. A propósito da aula expositiva, há uma crítica muito costumeira, que é não fazer com que o aluno participe. No sentido de corrigir isto, há a proposta da exposição dialogada ou dialógica, né? Ou exposição participada, entendeu? Nada impede que você mescle a exposição, abrindo momento para perguntas, para indagações, né? As coisas não são assim excludentes. Em síntese, podemos resumir a aula expositiva a partir ou com um roteiro de 11 passos. Primeiro, a escolha do tema da aula, né? Supõe-se que o professor não vai lá improvisar. Segundo, primeiro, portanto, escolha o tema da aula. Segundo, formule os objetivos da aula, ou seja, as competências e habilidades que você espera do alunado após a aula. Reúna subsídios para a aula, manuais, obra de referência ou literatura especializada. 4. Divida e sequencie o conteúdo da aula, considerando a sua natureza e o público-alvo. 5. Indique bibliografia e outras referências para que o aluno possa aprofundar o tema visto na aula, se assim ele o quiser. 6. Revise o conteúdo da aula por meio de um questionário ou outro instrumento. 7. Durante a aula, fale em voz alta, sem gritar, e mantenha a comunicação visual com o alunado. No decorrer da aula, mantenha o bom humor, introduzindo, quando possível, uma piada ou um dito jocoso. 9. Explicite no início da aula, quando os alunos poderão fazer perguntas, se no decorrer dela ou ao final. 10. Sempre que possível, ilustre o tópico explanado com uma fonte de época, texto, imagem, música, voz, etc. 11. No fim da aula, faça um link desta aula com a que virá depois. Isto é em largos traços do que eu falei sobre a aula expositiva. Ficamos por aqui, até a próxima.